Acho que agora sim. Vou repetir. Fala, galera. Beleza? Leandro na área. Mais uma vez aqui na live. E hoje com a presença ilustre da nossa querida Karina Fajardo, onde nós vamos estar explicando para vocês aí um pouco sobre essa mudança que teve no CEF, que está todo mundo falando, um monte de gente fazendo vídeos. Nós vamos falar sobre essa mudança que teve no CEF. Eu, como costumo falar, quem ganha para achar é garimpeiro. Eu não sou garimpeiro, então eu tenho que contar com a ajuda da nossa querida Karina Fajardo, que ela está cansada, ela trabalhou hoje o dia todo, mas mesmo assim, ela conseguiu um tempinho aqui, já são 10 horas da noite, para poder explicar para vocês o que realmente está acontecendo, o que realmente é de positivo para você que é imigrante. Então, eu já começo dando boa noite, doutora Karina. Muito obrigado mais uma vez por você atender o meu pedido, estar aqui. A doutora Karina, para quem não sabe, são 3 filhos, não são, Karina? São 2 adolescentes e uma criança. Todos eles em casa, estudando, então está tudo muito corrido para a doutora Karina. Então, boa noite, doutora. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os presentes. Eu não consigo ver, Leandro, quem está aqui, né? Acho que só tu consegue. Mas assim, você não consegue, mas eu vou colocando as perguntas mais pertinentes, eu vou colocando na tela. Mas nós temos lá o Clube do Corujinha, Dicas da Preta. A Dica da Preta está lá em Londres, ela. Que legal. X Danilo, Elisângela Rueda, essa galera tá aí. Nós temos 50 pessoas aí agora já com a gente aí, ao vivo. Bom, bacana. Doutora, o que realmente, efetivamente, mudou nisso aí? Então, Leandro, o governo de Portugal, desde a decretação do estado de emergência, lá em 18 de março, tem adotado medidas demonstrando uma preocupação com os estrangeiros em território português, né? Eu fico muito satisfeita com isso, porque demonstra que, mesmo dentro de uma crise, né, que essa crise afeta todo o país, eles ainda assim, estão preocupados e adotando mecanismos que protejam, que deem um resguardo aos imigrantes aqui em Portugal. Então, já tivemos alguns outros momentos, outras medidas, e agora, dia 26 de maio, foi publicado um despacho do Conselho de Ministros, que é o despacho 5793A de 2020. E, mais uma vez, é um mecanismo para auxiliar, facilitar a vida dos imigrantes aqui em Portugal. Então, vamos falar um pouquinho desse despacho. Ele não é muito longo, Leandro, mas ele traz algumas coisas bem interessantes que vão afetar na vida das pessoas que têm aí alguma ligação, né, alguma pendência com o CEF. Então, a gente pode começar pela primeira novidade, e ela, com certeza, ela é a novidade que atinge o maior número de pessoas, porque ela se relaciona aos artigos 88 e 89, que são aqueles conhecidos da manifestação de interesse, Leandro. Então, está havendo aí uma alteração no sentido de facilitar a análise desses pedidos de autorização de residência para manifestação de interesse, seja ela por contrato de trabalho ou por atividades abertas ou atividade empresarial, né, que é o artigo 89. E aqui tem uma pergunta. Tem uma pergunta, estou vendo ali. Então, a primeira novidade, Leandro, ela faz referência à manifestação de interesse, e o que traz? Traz um novo mecanismo para facilitar o momento da entrevista. Hoje, um cliente nosso vai numa entrevista no CEF e a gente fica em torno de 45 minutos por atendimento com aquele cliente ali, porque se faz toda uma análise novamente nos documentos. E aqui... Pode falar. Assim, só para eu poder entender. A pessoa, ela dá a entrada na manifestação de interesse, já envia ali todos os documentos. E exatamente. Isso, mais uma vez, a gente vai bater nessa tecla da importância de entregar, protocolar essa manifestação de interesse no sistema online, que é o SAPA, de uma maneira correta. Agora, é muito mais importante, Leandro, que as pessoas se atentem à maneira, àquele momento de ingressar com a manifestação de interesse no sistema. Porque antes, exatamente, antes ainda tinha esse segundo momento, que era a entrevista.
E aí tu poderia alterar um documento, por exemplo, se tivesse algum documento vencido, tu poderia levar naquele outro momento, tinha como ainda consertar alguma coisa, se ela fosse aceita. Agora, Leandro, esse momento de colocar os documentos no sistema do CEF, ele não vai mais permitir que tu altere, porque é aquilo ali que vai ser utilizado como prova do teu pedido de residência. Então, é mais uma vez importante alertar para quê? Porque parece muito fácil jogar um monte de documento no site do CEF, e não é, aquilo ali tem que ser feito com muito cuidado, porque é um clique ali e a pessoa atrasa mais de um ano na vida. Certo. Aí, então, agora, com esse sistema, ao invés da pessoa ir presencial... Levar tudo de novo. Não, a pessoa vai... na realidade, eles estão dizendo que os documentos que são entregues naquele momento não vão precisar ser apresentados novamente na entrevista. Aquilo vai ser prova. Então, assim, todos os documentos que eu joguei no site, eles fazem prova para sustentar o meu pedido de autorização de residência. Entendi. Isso vai fazer um atendimento que era de 45 minutos, seja um atendimento de 10 minutos apenas para buscar os dados biométricos da pessoa, fazer a foto, assinar um termo, entendeu? É nesse sentido. Então, vai haver um segundo momento de apreciação das provas. Entendi. Antes de você continuar nessas mudanças, vamos respondendo o pessoal que a gente vai interagir. Nós temos já 100 pessoas aí na live. Olha só, estou esperando para reagendamento para minha primeira R para Tech Visa. Já estou morando em Portugal. Será que vai sair um sistema novo logo para o upload de documentos? Então, ele tinha o primeiro pedido dele agendado, foi desmarcado em função da pandemia. Hoje, o CEF está reagendando todo esse pessoal, tá? Isso tem sido feito já há uma semana. Eles estão reagendando o pessoal que não foi atendido em abril. Então, eles desmarcaram, por exemplo, todo o pessoal de maio e estão agendando o pessoal de abril. Então, a probabilidade dele ser reagendado agora é imensa. Entendi. Só que assim, Leandro, em relação a essa alteração aqui, esse sistema da manifestação de interesse, porque a pergunta dele era primeira R e não era manifestação de interesse, é outra situação. Para esse sistema de manifestação de interesse, já é possível que ele seja aplicado. O caso da pergunta do teu inscrito ali, ele se refere a uma renovação, um reagendamento de uma primeira R. Não é esse caso que a gente está falando agora. Entendi. Não é esse caso específico. Olha só, outra pergunta. Boa noite. Essa novidade vai valer só para quem está aí em Portugal nesse momento, só para agilizar a fila que tem hoje em Portugal, ou vai continuar para futuras idas para Portugal? Na realidade, isso aí lá no final do despacho, por isso que eu queria ir indo numa sequência, porque essa pergunta ela é o último ponto, que é a data de validade desse despacho. Então faz como você achar melhor. O Geraldo, segura aí um pouquinho, assiste até mais um bocadinho, que a gente consegue, numa ordem mais didática, te responder. Tá, Leandro? Então, assim, o que mudou? A implementação de um processo simplificado de instrução de pedidos de concessão de AR para artigo 88 e 89. Ou seja, aqueles documentos que são lançados no momento do pedido, eles vão fazer prova. O que o CEF vai fazer? Vai consultar a base de dados, por exemplo, para ver se não há nenhuma restrição em relação à entrada dessa pessoa no espaço Schengen, vai ver se não há nenhum crime cometido que impeça a autorização daquela residência, e aqueles documentos já valem. É importante que, no momento do protocolo, os documentos anexados que estivessem válidos naquele momento. Então, eles, de uma forma inteligente, estão aproveitando um sistema que eles têm, estão dando credibilidade para aquilo ali. Por óbvio, vai haver consultas nos órgãos para saber se a pessoa está quites com as finanças, se a pessoa está em dia com a segurança social, se a pessoa não tem nenhum crime cometido aqui, isso tudo eles já fazem naturalmente e vão aceitar aquelas provas que estavam protocoladas ali naquele momento lá do pedido da manifestação de interesse. Entendi. Em suma, é essa alteração para a manifestação de interesse. Não é que vai ser pedido online, entendeu?
Entendi. Bom, continua. Então, agora vamos pular para a parte. A doutora já explicou quais são os benefícios dessa mudança do CEF para quem vai dar entrada na sua manifestação de interesse. Lembrando que a importância no preenchimento do seu formulário, ele se tornou mais preocupante, mais importante ainda. Tem que ter com muita cautela para fazer isso. Antes você conseguia, de repente, consertar na sua entrevista. Agora, não consegue. Então, mais do que nunca, muita atenção na hora do preenchimento. Isso já era um problema sério, a doutora Karina sabe disso, já era um problema sério antes, porque as pessoas pegavam, preenchiam e dava zebra, muitas delas nem eram chamadas porque a coisa estava errada, enfim. Sim, Leandro, é muito comum que as pessoas façam uma manifestação de interesse sem o NIS, por exemplo. Eu nunca orientei ninguém a protocolar uma manifestação de interesse sem ter o NIS, e agora muito menos. Então, muita gente dizia, não, eu vou protocolar a manifestação, quando eu for no CEF, eu vou ter o NIS. Então, isso aí cai por terra mais uma vez. A gente precisa que as pessoas tenham todos os requisitos preenchidos, que todos os campos ali sejam anexados os documentos certinho, porque isso já vai ser a prova da autorização de residência. Tá. Então, agora a doutora vai falar sobre para quem vai renovar a sua AR. O segundo, eu vou pular na ordem do despacho, eu vou sair do primeiro item, que é o número 1, e vou passar para o item 3 do despacho, que fala sobre os procedimentos simplificados para renovação de autorização de residência, Leandro. Aqui, sim, seria uma coisa online. Aqui, sim, o despacho, o governo traz a possibilidade de que os pedidos de renovação, para quem já está aqui, já tem a sua R, precisa renovar, aí sim é um formato online de renovação, sem a necessidade de ir ao CEF. Então, as pessoas, às vezes, confundem o primeiro item... Todo mundo confundiu, todo mundo estava imaginando um monte de coisa aí, falando um monte de coisas aí. Na verdade, até eu imaginava que fosse isso. Então, a doutora agora está explicando. Para você tirar a AR, houve uma diminuição no tempo, porque agora, ao invés de você ter que apresentar novamente todos os documentos na sua entrevista, não será necessário. Estou certo, doutora? Exatamente. Houve uma otimização em relação ao tempo de atendimento da entrevista. Entendi. E agora, sim, em relação à renovação, por exemplo, eu tenho que renovar minha autorização de residência, ela vai vencer em janeiro. Eu antes precisaria ir ao CEF, com todos os documentos, tudo de novo, todos aqueles que a gente apresenta sempre. E eu também ficava lá cerca de 45 minutos. E agora, eles vão criar um mecanismo para que isso seja feito online. A gente ainda não sabe, Leandro, qual é o sistema tecnológico que vai ser utilizado. Algumas pessoas, alguns colegas, sugeriram que talvez seja através daquela mesma plataforma de agendamento online, que já é disponibilizada para quem quer renovar. Então, talvez eles façam uma adaptação ali, ou talvez eles vão criar, dentro de um sistema similar ao SAPA, onde é feita a manifestação de interesse, algum sistema onde a gente possa anexar os documentos que comprovem a minha condição de renovar a minha residência. Então, que ainda não existe isso. Não existe esse sistema. Hoje, a única coisa que a gente tem para renovação é a possibilidade de agendamento online pelo site. Talvez, nesse mesmo site, dentro dessa plataforma que eles utilizam para agendar renovações, eles coloquem ali, eu não entendo, não sou da área de TI, mas talvez eles coloquem algum mecanismo, alguma ferramenta que a gente possa anexar os documentos. E aí, entendi, sim, a ideia é que eu receba o meu cartão em casa, sem precisar ir ao CEF, porque eles têm minha foto, eles têm a minha assinatura, eles têm as minhas digitais, eles têm todo o meu processo digitalizado desde a primeira autorização de residência. Então, é simplesmente eu comprovar que eu me mantenho, né, naquela mesma condição que a minha AR me deu, e pronto, eu recebo o meu cartão em casa. Isso, sim, é um grande avanço, e aqui também vai fazer com que sobrem vagas para desafogar essa lista imensa que a gente tem de manifestação de interesse, por exemplo. Então, esse é o segundo ponto, tá, Leandro? Que diz respeito às renovações. A gente ainda espera ali qual é a plataforma, qual é a ferramenta que vai ser utilizada.
Agora eu volto no item 2 do despacho, que fala, Leandro, que também está sendo avaliada a possibilidade de desafogar para as outras autorizações de residência, que não sejam por 88 ou 89, ou seja, que não sejam por manifestação de interesse. E aqui a gente tem outros exemplos, que seriam um reagrupamento, é uma autorização de residência, uma autorização de residência por dispensa de visto para estudo. Então, aqui eles sinalizam, também eles têm intenção de colocar num sistema mais ágil, tá? Então, eles sinalizaram, mas eles não adentraram em relações mais específicas. Mas é similar à condição da manifestação de interesse. Eles também estão pensando nisso, porque o dispositivo vai dizer assim, né, os pedidos pendentes de concessão de autorização de residência por motivo diferente da manifestação de interesse, aí ele faz uma exceção aqui a uma autorização de residência que é para atividade de investimento, devem ser instruídos com o documento comprovativo da finalidade da residência, sem prejuízo das diligências referidas no número anterior. Então, assim, eles estão dizendo que, para outras autorizações, o pedido vai ser instruído com um meio de prova daquele pedido, ou seja, se é para uma R para estudo, eu tenho que comprovar que eu estou estudando. E aí eles estão fazendo algo similar, como se tivesse um SAPA, que fosse possível fazer um pedido de AR para outros motivos, entendeu? Entendi. Também esses documentos, daí, por exemplo, eu tenho uma R para estudar, eu quero uma R para estudar aqui em Portugal, com dispensa de visto, eu vou entrar num sistema similar ao SAPA, vou colocar todos os documentos, assim como é feito na manifestação, e vou colocar aquele documento que diz respeito ao estudo, que é a matrícula na universidade e o pagamento de propinas. Então, vai ser similar. No momento da entrevista, não vai ser feita toda aquela análise dos documentos e ela também vai ter uma duração reduzida, fazendo com que aumente o número de vagas. Mas a gente não sabe se vai ser o SAPA adaptado para outros dispositivos legais, né, artigo 92, ou se eles vão criar um outro sistema que permita que seja feita uma espécie de manifestação de interesse para as outras ARs, entendeu? Entendi. Então, agora a questão é esperar a cena dos próximos capítulos. E a gente vai ter muito assunto pela frente, porque vai pipocar, ao meu ver, espero que seja assim, vai pipocar uma plataforma, ou dentro da plataforma do SAPA vão surgir outros campos, outras possibilidades de outros artigos, entendeu? Ou lá dentro do site, na parte do agendamento de renovações, vai aparecer um campo onde tu possa adicionar os documentos. Então, isso aí deve estar acontecendo nos próximos dias. Eu acho que durante a pandemia eles estavam desenvolvendo esses mecanismos, essas ferramentas. Okay. Mais um ponto interessantíssimo, achei coisa mais fofa, é uma isenção de pagamento de taxa de título de residência feito nessa maneira online para menores. Então, por exemplo, a minha filha vai renovar o título de residência em janeiro e não vai pagar a taxa da renovação do cartão. Que normalmente pagava. Sim, todos pagam. Então, eles isentaram os menores que tiverem autorização, aqui diz assim, estão isentos de pagamento de taxa os títulos a emitir na sequência de decisões dos pedidos que se enquadrem no âmbito objeto desse presente despacho e que sejam menores. Então, os menores vão ficar isentos. Podemos abrir para as perguntas um pouquinho, doutora? Bora, vamos lá.